Alunos da mediação tecnológica, olha aí, nós e mais uma aula aí de história. Então, eu quero que vocês venham acompanhando comigo aqui, porque vem cá comigo aqui, vamos bater um papo aqui que nós vamos começar essa nossa aula de número 47, e nós precisamos observar que vários conflitos vão acontecer ao longo da história. Vários conflitos acontecem ao longo da história. Como é que estão a formação geopolítica do mundo na contemporaneidade? Hoje, como é que está essa formação? O que nós temos de reflexo hoje que vem após a Segunda Guerra Mundial? Como é que está o Oriente Médio? Como é que está a Ásia? Como é que está a Europa? Como se forma essa questão conflituosa dentro desses continentes? Então, é isso que eu chamo vocês, para nós acompanharmos e entendermos esse momento tão crucial dentro do nosso processo histórico e do nosso processo geopolítico. Então, na tela para vocês que nós estamos na aula de número 47, e hoje a aula de número 47 falando justamente sobre esses conflitos contemporâneos, o mundo contemporâneo, a partir de um desses conflitos. Conflito na Caxemira, conflito na Coreia do Norte e Coreia do Sul, a linha de independência do Tibete, as lutas de independência do Tibete. Então, nós vamos observar esses conflitos acontecendo aí, ó. E a gente já dá de cara aí com algumas. Vocês estão lembrados de 11 de setembro? Osama Bin Laden, a questão do mundo islâmico. Aqui próprio no Brasil nós temos quase uma guerra civil dentro das favelas. Nós temos aqui, ó, também na África, os conflitos, crianças sendo levadas a um processo de conflito. A Síria, conflito na Síria, a guerra entre a Rússia, ali hoje acontecendo. Então, hoje o mundo, ele não está em paz. O mundo, ele ainda está dentro de um medo de qualquer hora explodindo essa bomba. Olha aqui, ó, a estátua de Saddam Hussein, a bandeira norte-americana, derrubando a estátua de Saddam Hussein. Então, a gente começa pelo conflito da Caxemira. O que é Caxemira? Se nós observarmos, de um lado, nós temos aqui a questão do Paquistão, nós temos a questão da Índia e nós temos a questão da China, que envolve justamente essa região. Olha onde fica essa região. Olha com quem estão fazendo fronteira essa região da Caxemira. Fazendo fronteira logo com a Índia, com o Paquistão e com a China. Fica aqui, olha aqui, ó. Tá vendo? Mapa mundi. Vocês observam aqui para onde está esse corte, depois vocês vão para cá. Aí detalhe, recentemente a Índia já foi colocada, não sei se vocês estão acompanhando, mas hoje o país mais populoso do mundo é a Índia, não é mais a China não, tá? Passou recentemente, então já fica como questão aí, para quando vir no Enem vocês não se confundirem. Por quê? A Caxemira representa um dos mais importantes conflitos da atualidade e envolve diferenças étnicas e disputa pela divisão das fronteiras nacionais. Então, além da questão além da questão étnica, nós temos a questão de fronteira da Caxemira, que foi esse mapa aqui que eu apresento para vocês. Questão de fronteira e questão dos costumes étnicos. Porque até 1947, a Segunda Guerra Mundial termina, lembrando, em 1945, certo? Até 1947, estiveram sob domínio do Maharaja Hari Singh Bahadur, sendo composta dos territórios de Jammu, Caxemira, Ladakh, Aksai Chin, Gilgit, Baltistan, Parchon. A Caxemira foi dividida entre a Índia, o Paquistão e a China. Olha aqui, ó. Índia, Paquistão e China. Como é que foi dividida? Nesse mapa aqui, nesse outro mapa, vocês podem observar melhor essa divisão. Aqui, ó. Aqui em cima fica o Afeganistão. Já tão falado. A fronteira disputada sob administração chinesa reivindicada pela Índia. Então aqui, ó, da Caxemira, tem região aqui que a China ocupa, que a Índia está reivindicando. Dizendo, olha, essa região pertence a mim.
Sob domínio do Paquistão, nós temos essa parte mais ao norte da Caxemira, sob domínio do Paquistão. Aqui fazendo fronteira com a Índia, nós temos essa parte aqui, que é sob domínio da Índia. E a China dominando outra parte da Caxemira, que a Índia até hoje questiona esse domínio da China sobre a Caxemira. A área da Caxemira é a fronteira entre os países que disputam. Então, na certa, isso iria causar um conflito. Vem cá comigo. Então, esses conflitos contemporâneos, eles servem para nós analisarmos que o mundo ainda não se livrou completamente dos conflitos étnicos, dos conflitos fronteiriços, dos conflitos de interesse diversos. E hoje, o mundo ele ainda sofre uma ameaça de ser estourada uma terceira guerra mundial. É isso que quando a gente olha para a Rússia, a gente olha para aquele conflito que está tendo ali, a gente fica com medo. Será? Em que momento isso pode causar uma terceira guerra mundial? Quando a gente olha para o conflito da Caxemira, quando a gente olha para o conflito das fronteiras com a China hoje, ela está se tornando a principal potência de controle econômico e militar do mundo. Ela já está ultrapassando os Estados Unidos. Os Estados Unidos está passando por uma crise tão forte dentro dos Estados Unidos e a China se fortalecendo. A China recentemente fez uma reunião onde ela juntou algumas nações do Oriente, ali da parte central oriental, para fazer acordos econômicos. Regiões essas que estavam sendo controladas pela Rússia. A Rússia, como está em guerra, deixou um pouco esses países de lado e a China está abarcando esses países, fazendo um grande bloco de defesa econômica, militar, social, de ajuda mútua. Então, isso se torna a China se tornando hoje, a gente está entrando numa nova fase da Guerra Fria. Lembrando que a China é um país socialista. E eles estão dentro de uma estrutura ali, dentro de um controle, diferente da Índia. A Índia já vive uma democracia. A Índia é um processo democrático. A Índia é o país mais populoso. Mas a China, ela vive dentro de um país socialista que ainda tem um governo fechado. Um total controle ali do governo. E eles estão se tornando a principal nação econômica, militarmente do mundo. Fazendo controle, fazendo comércio aí. É por isso que o Brasil faz comércio com a China através dos BRICS. Brasil, Índia, China, África do Sul, Rússia, faz ali do... Agora a Rússia está um pouco suspensa dos BRICS ali porque ela está em processo de guerra. Mas hoje o mundo e o Brasil tenta apaziguar, fazer um intermédio para que haja uma paz. Porque conforme esses conflitos que nós estamos vendo aí, que nós vamos ver nessas duas aulas subsequentes, são conflitos que ainda existem até hoje, vestígio deles, que podem causar uma guerra. Ou uma guerra local, ou uma guerra que se torne em proporções mundiais. Só é lembrar que a Segunda Guerra Mundial precisou só do estopim ali local. A Primeira Guerra Mundial precisou só do estopim local. A morte de Francisco Ferdinando na Primeira Guerra Mundial e a invasão da Polônia na Segunda Guerra Mundial. E isso se tornou mundial. Para vocês terem uma ideia. E como é que está esse conflito que nós estamos olhando nessa aula? Na tela para vocês novamente aí, para a gente fixar bem esse processo. Desde 1989, a área indiana da Caxemira vem sofrendo atentados terroristas por parte de militantes muçulmanos e política de segurança opressiva do exército indiano. Então, nós temos os muçulmanos de um lado e os indianos de outro. E isso causa um conflito grandioso. Os muçulmanos fazendo ataque terrorista porque eles querem pegar a Caxemira de volta para eles. Os indianos dizendo, não, esse espaço aqui é nosso e nós vamos agir, fazer um confronto
direto com vocês para que a gente não perca essa região. Olha aí um carro-bomba explodindo, tudo sendo explodido, sendo atingido, outros ônibus aí. São os atentados que levam milhares de, centenas de vítimas inocentes nesse conflito. Por vezes, os militantes islâmicos paquistaneses têm atravessado a fronteira para lutar contra o controle indiano na região. Então nós temos aí olha essa imagem, o cara de capacete de moto indo para uma guerra. Uma guerra que, como eu digo para vocês, uma guerra dificilmente terá um vencedor. E isso é um problema que nós temos ali numa fronteira, Caxemira, lembrando a vocês que ela fica na fronteira entre a China, a Índia e o Paquistão. E ali ainda não tem nada resolvido, ainda está questão. Professor, na Europa existe ainda movimentos separatistas dentro da Europa. A própria Espanha, tem uma região da Espanha que tem movimento separatista. Lá perto da Rússia nós estamos vendo essas guerras com os países fronteiriços, já fizeram parte outrora de quê? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E hoje estão tentando buscar uma autonomia maior. Aqui no Brasil a gente não vê isso tão forte. Mas tem movimentos no sul do país que buscam, que defendem a separação. Tipo, a região sul do país ser um país independente. Isso ainda é vestígio da guerra dos farrapos. Então nós temos aí movimentos separatistas também no Brasil. Aqui na América Latina também, nós ainda temos aí questões de fronteiras um pouco, quase não tem conflito, mas temos questões de fronteiras poucos resolvidas. Então, o mundo ainda está em conflito. Taiwan, lá na China. Recentemente, a visita do governo norte-americano a Taiwan quase causa um conflito ali de uma coisinha à toa. O exército chinês já deu a resposta, já começou aviões voando sobre Taiwan para dar resposta. Olha, Taiwan está aí, mas Taiwan pertence à China. Não venha querer alimentar a liberdade de Taiwan, não. Assim mesmo como nós vamos ver também o Tibete. Vamos lá na tela para vocês. Porque nós vamos ver aqui uma outra fase aqui. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Isso ainda é vestígio da Guerra Fria. Coreia do Norte, nós temos essa figura aqui, ó. Kim Jong-un. O Kim Jong-un, só para vocês terem uma ideia, o pai do Kim Jong-un era considerado um deus vivo. A morte do pai do Kim Jong-un causou um problema seríssimo na Coreia. Lá na Coreia eles vivem uma ditadura altamente fechada. É a ditadura mais fechada que nós temos aqui na atualidade, é na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. Moradores da Coreia do Norte não podem passar para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul nós temos Moon Jae-in. Isso ainda são vestígios da briga entre as duas Coreias. E hoje o Kim Jong-un, ele também é considerado um deus. Ele é exaltado como um deus lá. Olha aqui, ó, vamos ter uma ideia. Imagina o ditador que ele está ali, dominando. Ele domina o seu país, está lá dominando com mão de ferro e tudo. Ali os inimigos são eliminados. Eles criam, através da escola das crianças, a fazerem uma verdadeira adoração. O líder político se torna o mito deles, o Deus vivo deles, e as pessoas começam a adorar, dá até a própria vida por esse Deus, considerado um Deus vivo. Olha como é a situação. E ele faz esse controle das mentes, através do processo educacional, desde criança, fazendo aquilo dali, fazendo, e as pessoas vão crescendo olhando ele como um Deus vivo. E pela falta de acesso à internet, que é totalmente controlada, ele vai fazer um controle social muito maior e um endeusamento. A Coreia do Sul ela já tem uma característica que ela vai ter características econômicas e sociais muito parecido com o Ocidente. Inclusive a Coreia do Sul ela investiu muito no cinema, investiu bilhões e bilhões
de dólares no cinema para estruturar o cinema deles, e hoje os filmes da Coreia do Sul, eles estão aí para o mundo. Eles estão aí, Netflix é uma plataforma lá que tem um exemplo disso aí. Nós temos vários doramas e tudo que são passados lá, que são colocados aí dentro desse processo de estruturação de como eles querem vender a imagem deles para fora. E eles estão conseguindo fazer uma venda de uma imagem e tudo, uma estrutura, uma política cultural muito forte dentro do país dele, para vender o país dele dentro da imagem que eles querem vender. E eles estão fazendo, então vira aí uma briga ideológica. Vamos lá na tela. Vamos entender como é que se dá esse conflito. Em 27 de julho de 1953, através da assinatura do Armistício de Panmunjom, a paz foi estabelecida, através que o acordo manteve a fronteira criada em 1948. Fronteira que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, foi criada uma fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, agora se dividia a Coreia do Norte e a Coreia do Sul dentro de uma fronteira, e agora essa fronteira ela precisava ser obedecida pelos dois países. No entanto, o conflito continua sem soluções definitivas e ainda provoca tensões entre os dois países, principalmente após o desenvolvimento de armas nucleares pela Coreia do Norte. Imagina, gente, quem é que confia no líder da Coreia do Norte se um dia ele não vai acordar e querer disparar uma ogiva nuclear atingir o mundo? E eles fazem desfile militar, mostrar potência dele, mostrar que eles têm uma estrutura que eles podem entrar dentro do confronto, não ataque eles não, porque eles têm uma estrutura militar forte. Tentam fazer essa... Várias reuniões de amizade já foram travadas. Olha aqui, ó. Aqui é interessante, ó. A fronteira aqui, cada um de seu lado da Coreia, dentro da fronteira, apertando as mãos. Os dois países representam grandes diferenças socioeconômicas, uma vez que a política econômica adotada reflete do desenvolvimento de cada um desses países. Aqui nós temos embargo econômico, nós temos uma economia altamente fechada, e aqui a população ela passa uma dificuldade muito grande. Aqui nós temos uma abertura econômica dos países, ou seja, o que eles produzem lá, eles podem vender para o resto dos países. Então, consegue ter uma estrutura econômica mais elevada, pelo apoio internacional que a Coreia do Sul tem e a Coreia do Norte não tem. Isso é uma grande diferença. Atualmente, a Coreia do Norte necessita de auxílio humanitário de outros países, e o setor industrial está em declínio. E a cultura é a principal atividade econômica desenvolvida no país. Eles também investiram. Vocês acreditam que eles não só investiram... Vem cá comigo. Vem cá comigo. Vocês acreditam que eles não só investiram em cinema, como eles sequestraram diretores de cinema para ensinar eles a fazerem cinema? Vocês acreditam que teve até isso? E eles começaram a produzir um cinema dentro de uma estrutura ali para tentar vender a Coreia do Norte, uma imagem da Coreia do Norte. A Coreia do Sul também vendo isso, ela vai investir em cinema lá para vender a imagem deles, cada um vendendo sua imagem de um jeito. Tá? E sendo que a Coreia do Norte é proibido você chegar lá, desde o livro que você lê, aonde você se hospeda, você pode estar sendo escutado, você pode estar sendo vigiado, até porque não tem liberdade lá. Liberdade de, eu vou chegar lá, você está livre no país. Não, você está lá, você está na regra daquele país. Tá? Olhem na tela para vocês novamente. A Coreia do Sul, por sua vez, representa grande desenvolvimento econômico, fruto da política democrática estabelecida no fim da década de 80. De 80 para cá que eles foram se desenvolver, investindo maciça no sistema educacional, promovendo a industrialização nacional, integrando-se ao quadro dos países chamados dos tigres asiáticos. Quando eles entraram nos tigres asiáticos, eles começaram a se desenvolver economicamente.
Agora vamos também para o Oriente analisar outra localidade, não vamos colocar o país, porque eles lutam para ser um país independente. Só que internacionalmente eles são conhecidos como pertencentes à China, o Tibete. Aqui nós estamos diante do 14º Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai Lama. Para entender a política desse país, ou dessa tentativa de ser um país, dessa localidade chamada Tibete, nós precisamos entender o cunho religioso. Siddhartha, que era um líder chinês ali, que vem da China antiga, a partir de Siddhartha nós temos a formação do budismo. Siddhartha é conhecido como Buda. Mais um detalhe para vocês. Não é uma religião Teo. Não é uma religião Teo. Por que não é uma religião Teo? Porque o Deus ele não está em cima, ele está no meio das pessoas dentro da filosofia. Aí você vai precisar se aprofundar dentro da filosofia budista. Diferente das religiões ocidentais e do Oriente Médio ali, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo são religiões irmãs que acreditam no Teo, no Deus de cima. O budismo não, o budismo ele é mais um espírito. Tanto é que a figura do Dalai Lama, olha como se dá a criação do Dalai Lama. Morre o Dalai Lama. Um ano depois, monges, sábios monges, eles começam a procurar nas crianças que nasceram um ano antes. Crianças que representam uma estrutura, um papel de sabedoria, de destaque. E eles acreditam que seja a reencarnação do Dalai Lama que morreu. Ou seja, o Dalai Lama é uma reencarnação desde o primeiro Dalai Lama. E hoje nós vivemos o 14º Dalai Lama. Vocês conseguiram compreender como é? E ele se torna um líder político e um líder religioso. Mas vamos ver como é que se dá esse processo do conflito. Falei um pouco da religião para vocês entenderem um pouco como é que se dá, porque a gente olha para a nossa religião cristã e a gente pensa que todas as religiões elas são iguais, mas elas têm a diferença. Vamos lá, na tela para vocês, porque nós precisamos ver que um grupo político de grande importância que tem que ser citado, se tratando em história do Tibete, é os denominados Dalai Lamas, que esteve no governo do Tibete por um bom tempo. Uma árvore de flor fica despida no outono. A beleza transforma-se em feiura. A juventude em velhice e o erro em virtude. Nada fica sempre igual e nada existe realmente. Portanto, as aparências e os vazios existem simultaneamente. Dalai Lama, 14º Dalai Lama, tem várias frases sábias dele, apesar que recentemente ele se envolveu aí numa polêmica aí que causou uma fofoca mundial aí de uma criança com uma criança lá, que depois vocês podem pesquisar, não vou falar para vocês, para aguçar a curiosidade de vocês, e vocês pesquisarem qual foi a polêmica que causou com o Dalai Lama. Em 1913, esse mesmo grupo liderado pelo 13º Dalai Lama, olha, o anterior a esse daqui, ó, expulsou todos os representantes e todas as tropas chinesas do território, formando atualmente uma região autônoma do Tibete. Briga com a China. Isso no início do século XX, gente. Nós estávamos aí ainda
antes da Primeira Guerra Mundial. Só para vocês terem uma ideia. Olha aí, ó, o Dalai Lama. Tem uma frase do Dalai Lama que ele diz assim, ó, existem 2 momentos na vida que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. Então hoje recebe o nome de presente, justamente porque é um presente que você recebe essas 24 horas. Então hoje é dia de amar, é dia de respeitar, é dia de se abraçar, é dia de dar valor à vida. Então fica aqui, essa frase a gente representa ela como, não espere pelo amanhã o que nós podemos fazer hoje. Hoje é o dia que vocês vão estar estudando, hoje é o dia que vocês vão estar se preparando, é hoje. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, não. Aproveite esse dia de hoje, porque o amanhã é incerto. E o ontem já passou. Então aproveite a cada minuto desse hoje. Fica aí um pensamento tibetano para a gente fazer análise dele. Na tela para vocês. Essa expulsão dos chineses pode ter sido visto como uma grande afirmação que representaria a autonomia do Tibete. Porém, a independência, olha entre aspas, não foi aceita pelo governo da China e nem recebeu reconhecimento diplomático internacional. Ninguém reconheceu o Tibete como um país independente. E agora? O que fazer se ninguém reconheceu? Aí em 1951, em 1951, 14º Dalai Lama já está aí firme e forte. O que está atual, só para vocês terem uma ideia, a longevidade dele. O Dalai Lama e seu governo assinaram um acordo de 17 pontos. Em 1959, juntamente com um grupo de líderes tibetanos e seus seguidores, Dalai Lama fugiu para a Índia e lá mesmo instalou o governo do Tibete no exílio. Fizeram um governo do Tibete. Professor, onde fica o Tibete? Olha aí, nesse mapa aí vocês vão ter uma ideia de onde fica o Tibete. Aqui é a China, aqui é a Índia, aqui nós temos a região do Tibete. Ele fugiu aqui para a Índia tem regiões aqui na Índia. A Índia é um país que, além de ter um monte de língua que se fala na Índia, nós temos um monte de crença. A gente pensa que a Índia tem uma única crença, mas nós temos um monte de crença. Mas a Índia tem uma questão muito ruim, que é a questão de casta. Se você nasceu numa casta, você não desenvolve para outra casta, você vai ter que morrer naquela casta. Não há uma mistura social. A ascensão social na Índia é muito improvável, a ascensão social. Para vocês terem uma ideia de como é aí a Índia. Então, nós temos aí o Tibete, ele fica aí nessa região. A partir disso, há uma discussão entre o governo tibetano, no exílio, e o governo chinês a respeito de quê? A respeito exatamente do Tibete teria realmente passado a fazer parte da China. E essa incorporação é legítima, de acordo com direitos internacionais. O que é? O Tibete tentou se fortalecer como um país independente. Lutou contra a China, teve conflito contra a China, depois eles vão se refugiar ali naquela região do Tibete. É uma região altamente montanhosa também. Eu tenho até um cachorro, que é um cachorro tibetano, chamado Lhasa Apso. Já ouviram falar nessa raça, Lhasa Apso? O Lhasa Apso é um cachorro tibetano. O cruzamento do Lhasa Apso com um cachorro chinês chamado piquinês deu o cachorro que vocês conhecem muito, que é o Shih Tzu. O Shih Tzu ele vem do cruzamento do Lhasa Apso com um piquinês chinês. E o Lhasa Apso é um cachorro tibetano que ele
ele é muito de alerta, um cachorro muito de alerta. Qualquer movimento ele está em alerta. E eles utilizavam esses cachorros também para fazer alerta do território dele. Depois, procura, eu acho que no quadrinho da Mônica é o Floquinho, se eu não me engano é o Floquinho, o cachorro do Cebolinha, né? Que é o Floquinho, que é um Lhasa Apso, que ele é todo peludão. E o Tibete, ele tem essa questão, essa tentativa de se reafirmar enquanto país independente. Pelo menos ele tenta fazer uma autoridade independente. Tenta se formar como autoridade independente. O líder, o Dalai Lama, ele se torna, além de um líder religioso do Tibete, ele se torna um líder político, para falar internacionalmente em nome do Tibete. Assim mesmo como nós temos aquela briga em Israel, nessa formação ali do mundo árabe, ali na briga do mundo árabe com os judeus, assim mesmo nós temos a questão do Tibete com a China. A China não deixa o Tibete ser independente. Vocês vão ficar aí, nós não vamos mexer com vocês, mas vocês não são independentes. Vocês são ligados à China. Assim mesmo como Taiwan, eles não deixam Taiwan se tornar um país independente. É uma China ali, uma China capitalista, Taiwan, mas que tem um pouco do controle da China aqui. Um olhar da China que ele, fica aí, só não faça nada contra mim, senão eu vou lá e tomo vocês de volta. Na tela para vocês. A República Russa, Ingushétia, vamos para outra questão aqui, ó. Vizinha da Chechênia, é também uma população predominantemente islâmica. Acabou atraída pelos conflitos em sua fronteira. Mais uma Ingushétia, ou Ingushétia. Para vocês terem uma ideia, uma das repúblicas que é ligada à Rússia, a Ingushétia, é uma das menores, é a menor que existe. Só tem algumas cidades que são repúblicas ligadas à Rússia. A Rússia ela tem um controle, como eu falei para vocês, ela tem um controle dessa região. E eles tentam também fazer uma luta por sua independência. As armas sempre usadas historicamente dentro desse conflito. Será que eles conseguirão se tornar independentes? O controle russo ele é muito grande. Porque a Rússia, depois que ela acabou a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, as outras repúblicas que faziam parte da União Soviética começaram a se tornar independentes, fazer seu processo de independência. E com isso eles se constituíram enquanto país independente. Alguns ainda tentam até hoje. É interessante nós olharmos isso aí, porque faz parte da formação geopolítica de como está. E a gente pensa que cada país é um país igualmente, porque nós somos acostumados com o Brasil. Ah, não vamos brigar com fronteira não. A Bolívia está ali do outro lado do Guaporé, mas a Bolívia não vai invadir aqui o Brasil. A gente tem esse entendimento. Mas olha os conflitos que tem. Às vezes, brasileiros querem pescar lá na Bolívia, dar o conflito com os bolivianos sem autorização. Imagina nesse país que a questão de disputa é muito maior. Na tela. Porque passa por uma questão econômica e de fronteira. O fim da década de 90, no fim do ano 2000, vários distúrbios civis ocorreram, necessitando de intervenção russa também nessa área. Os russos também vão intervir dentro dessa área. Tá? Então, alunos, essa foi a nossa primeira aula que fala sobre parte desses conflitos mundiais. É por isso que vocês têm que acompanhar conosco, dentro dessa estrutura. Não foram só as guerras que definiram as novas fronteiras, não. Nós temos aí conflitos da atualidade que tentam definir essas novas fronteiras. E que fronteiras? Que divisões geopolíticas é essa que nós vamos ter no mundo? Coisas que a história ainda irá nos contar. Daqui a pouco, revisão e atividade com vocês.